Olha só, um dos meus últimos vídeos foi falando sobre o Monark, toda aquela situação com o Flow. E nos comentários que eu recebi no vídeo, e até comentários que eu fiz no vídeo também, né, durante o vídeo, falando sobre a decadência do Monark, o Monark acabou, o Monark já não é mais relevante, viu? Só tem maluco. Eu disse que só sobrou os malucos com ele, né? E o Luigi fez um vídeo falando por que que o Monark é o vilão favorito da internet. Vem comigo, vamos debater sobre isso daqui, velho. E tem dublagem automática. A gente vai testar essa dublagem aqui do YouTube. Uma discussão do Petri e do Monark viralizou nas redes sociais e um trecho me chamou muita atenção, que ele diz assim pro Petri: Petri, você não gosta de conversar sobre as coisas do mundo? Eu gosto, eu quero conversar sobre as coisas do mundo. Esse é o Monark, e esse é o Monark que se transformou no vilão favorito da internet. O cara que quer conversar até as últimas consequências, o cara que quer falar sobre tudo, não importa o lugar, ele quer ter essa liberdade para ter essas conversas que vão desde política à terra plana. Eu conheci o Flow em 2020, na época em que eu sequer fazia lives na Twitch, eu tinha canal no YouTube. Me chamou muita atenção o formato, eu já conhecia podcast, participava, tinha podcasts, mas eu gostei muito daquela coisa, de fato, levada ao pé da letra, que todo mundo falava que era conversa de bar. Ali eles levavam muito a sério essa ideia, mas o que de fato atraía a atenção de muitas pessoas era a figura do Monark. Assim, é indiscutível o papel do Flow. Mas aí ele ter saído do Flow e o Flow ter continuado e tá relevante ainda, tá? Tá levando o ex-presidente, candidato à presidência. Foi uma surpresa pra todo mundo, né? E todo mundo imaginou que sem o Monark aquilo ali não ia pra frente. E funcionou. E muito melhor sem ele, tá? Imaginário de internet no Brasil, é muito claro que existe um YouTube antes e depois do Flow. Então assim, o Igor 3K tem créditos, o Gianzão tem créditos e o Monark tem créditos. Mas o Monark ele tem um pouco mais de crédito no sentido dele ter trazido para si essa figura do dono de podcast polêmico, que é teimoso, que discorda, que vai ali levando até as últimas consequências as conversas. Nesse vídeo aqui eu quero tentar conversar com vocês sobre o Monark, não sobre um ponto de vista moral, se ele tá certo, se ele tá errado, até porque já tem muita gente fazendo isso. Eu quero conversar com vocês do Monark sobre uma perspectiva de conteúdo, de criação de conteúdo, de criador de conteúdo. Olá, meu nome é Luigi, esse é meu canal novo aqui no YouTube. Se você me conhece do outro canal, onde eu fiz muito react do Monark, se inscreva aqui que eu tô esperando muito você pra gente participar juntos dessas conversas que eu venho trazendo aqui nesse novo canal, tá certo? Já não é tão novo, já tá indo pro 6º mês, né? Tem um momento no Flow Podcast onde eles entrevistam o Antônio Tabet. Naquele momento aconteceu... Essa daí foi a maior aula, uma das maiores aulas, uma das, né? Porque foi muita gente inteligente. O Antônio Tabet é um cara influente, inteligente, rico pra caralho e tudo. Mano, ali foi uma aula, tá ligado? Mas não entra nada na cabeça do Monark. Essa que é a questão, não entra nada ali. Ali é caso perdido, mano. Aquela história do iFood, que o Monark postou no Twitter, o iFood rompeu o contrato com eles, e ali começa um ponto de virada no Monark dentro do YouTube, assim, ele começa a bater muito nessa tecla de liberdade de expressão. Eu acompanhei muito de perto isso, porque na época eu já fazia lives na Twitch, eu ainda não tinha canal no YouTube, aliás, eu tinha acabado de criar um canal no YouTube. Eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante, nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. O que é que tem a ver, velho? O cara que nasceu gay, ele tá pagando de Deus. O cara que é gay, ele tá... o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Agora o Monark vai ter que entender. Se não entender agora... Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei... Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só por... E essa discussão dele, esse momento dele com o Antônio Tabet acabou se transformando, inclusive, no meu vídeo mais visto do meu canal de cortes, assim, porque é, de fato, um momento que marca uma virada de mesa do Monark. Ele era aquele cara que estava ali, sentado, fumando maconha dele, e sempre bêbado, mas ele tinha essa coisa do teimoso, de provocar no espectador uma certa raiva, um certo desconforto. E quando acontece esse episódio do iFood e em seguida ele começa a receber esses convidados e ele começa a ficar meio monotemático, ele começa a bater muito nessa tecla, vários episódios assim que ficaram na memória das pessoas surgiram. Então tem a entrevista dele com o Marcelo Freixo, tem aquele vídeo que viralizou falando sobre carros e armas. Carro e não convido ter uma arma. Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa Mas atirar. eu posso matar, se eu quiser com o carro. Você sai com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não Porra. Mano, é tipo assim, é muito fácil, cara. É muito fácil você... Puta que pariu, velho.
com o tablet. Derrubar então o ali argumento começa do uma cara. nova jornada, uma nova fase, digamos assim, do Flow, que durou muito pouco, né? Porque logo em alguns meses mais à frente, o Monark acabou falando aquela questão que acabou, como vocês sabem muito bem como acabou, mas aqueles meses que antecederam aquilo ali, que foi um período ali de quase um ano, foram o suficiente para que o público criasse uma imagem do Monark que até hoje é imutável, assim, que é esse cara que senta numa mesa de podcast para conversar, para dar uma entrevista ou para ser o entrevistador, e ele teima, ele discorda de tudo, ele sempre tem uma opinião muito bem, assim, empedrada, assim, que ele não muda, ele não arrega o pé, e isso vai se estender depois pro podcast dele, Monark Talks, que daí vai virar o Monark de fato mesmo, que é aquela caricatura que todo mundo tem dele, e que inclusive eu acho muito injusto, que o pessoal gosta muito de chamar de ele de burro, não sei o que. O Monark, ele é esse cara teimoso que ele quer levar uma conversa até a última consequência. E isso atraiu e atrai um público que acaba acompanhando o Monark mesmo detestando o cara. E é isso que eu quero entender aqui com vocês nesse vídeo. Aliás, eu entendo perfeitamente o que acontece, porque eu trabalho com criação de conteúdo há 18 anos. Nós, na internet, a gente acabamos dando muita preferência para esse tipo de conteúdo, que é desde o rage content, que eu já expliquei aqui para vocês, que é aquele conteúdo pensado, focado para gerar raiva e você inevitavelmente acabar engajando, mas esses conteúdos que vocês assistem, que as pessoas assistem mesmo para passar raiva, né? É como se existisse um antagonista no mundo e quando você assiste aquilo lá é para você formar, ter certeza das suas convicções. Então quando a pessoa assistiu o Monark e ela passava raiva com o Monark, ela tava, tá vendo? Isso aí é o que eu não gosto, tá vendo? Isso aí é o que eu não acredito. Porque, de fato, as pessoas consomem o Monark, mesmo não gostando de absolutamente nada do que ele fala, mesmo não gostando de absolutamente, não concordando com absolutamente nada que ele concorda. Isso é uma coisa muito comum na internet, que a gente gosta mesmo de dar muita atenção, de prestar muita atenção naquele tipo de conteúdo que a gente tem uma certa orgeriza, assim, né? Eu vivo muito isso na minha live e eu recebo muita crítica sobre isso, né? Então, as pessoas me criticam muito, nossa, mas o Luigi fica lá reagindo a esses canais. Nando Moura, por exemplo, que a gente vê aqui, e o Luigi também reage ao Nando Moura, é isso, velho, é disso aí, o Nando Moura é outro Monark da vida. E eu sempre respondo da seguinte maneira, olha, eu não crio demanda, né? As pessoas querem assistir isso. Tanto que se eu lançar um corte onde tem, por exemplo, um Monark falando sobre a Terra plana, e colocar um corte de um professor falando sobre as consequências da precarização da educação, eu colocar esses dois cortes no ar, qual você acha que vai ter mais view? Monark. Qual você acha que vai ter mais engajamento? Monark. Qual você acha que vai Por ter isso que mais eu faço comentários? Aí você vai me dizer assim, não, mas esse corte aqui do Monark é o pessoal da direita que concorda com ele. Não é. É o próprio pessoal que, beleza, vai assistir esse vídeo aqui do professor, pode gostar, mas aqui eles engajam. Aqui eles se sentem na obrigação de engajar. Pode ver a comparação da quantidade de comentário que tem no meu vídeo sobre o Monark, comparado a outros vídeos. A galera gosta, mano. E eu não tô reclamando. Usem os meus comentários pra comentar. Use o like pra deixar o likezinho, pra se inscrever. Mas é isso, o cara engaja, velho. Porque no fim do dia, o conteúdo também é entretenimento. É entretenimento não, é a base do conteúdo é entretenimento. Então quando você tá ali, passou o dia, né? Eu sempre tento desenhar algumas situações assim para ficar mais claro o exemplo. O cara chega do trabalho, tá cansado, o cara vai pedir sei lá, um delivery, ou vai pegar uma comida, vai sentar, se jogar no sofá, vai abrir uma cerveja, alguma coisa do tipo. Cara, ele quer que o cérebro dele derreta mesmo, assim, né? Não todas as pessoas são assim, talvez você vai ler um Dostoiévski, mas as pessoas vão fazer isso, elas vão sentar e vão relaxar. Aí aparece lá um vídeo do Monark discutindo com o Fernando Holliday, e o Fernando Holliday falando que isso é um clássico também, que os Estados Unidos, na verdade, ganhou a guerra do Vietnã e o Vietnã é um país capitalista, assim, que é um completo absurdo. É. E aí você olha aqui e falam, não, mas espera lá, os Estados Unidos não ganhou a guerra, o Vietnã não é capitalista, o Vietnã é socialista. E você clica e você começa a assistir, e aí você ri. O Fernando Holliday é o cara que ele deve engajar muito quando você grava vídeo, porque ele é um completo idiota, né? Um cara completamente desprovido de leitura, de tudo. Mas eu acho que eu devo ter feito vídeo sobre ele 1, 2 vezes. E foi uma que ele tava falando sobre os Estados Unidos também. Ah, você não acredita nesse negócio de intervenção dos Estados Unidos de ser imperialista, né? E você passa raiva. E ele é formado em história, porra. E você tem um entretenimento. Então,
muito do Monark ter se transformado nessa figura que ninguém consegue não falar sobre ele, inclusive os seus maiores críticos, né? Então tem umas pessoas que, não, vamos parar de falar do Monark aqui, quem sabe ele desaparece. É o Monark aparecer agora no Twitter, twittar absolutamente qualquer coisa, eles estão dando RT lá e discordando do cara, né? Então, da onde vem essa vontade de estar assistindo o Monark? Vem dessa vontade que as pessoas têm mesmo de consumir conteúdos que de alguma forma mexam com elas de uma forma, digamos, negativa. Papo reto. Então tem muita gente que acompanha absolutamente tudo que a Virgínia faz. Cara, Sabe de não, tudo da não, Virgínia. aí já é demais, cara. O único lugar que eu acompanho as pessoas que eu não gosto, que eu discordo, é no YouTube pra fazer conteúdo, tá ligado? Eu não assisto o vídeo do Nando Moura no meu dia a dia, eu só assisto, por exemplo, se acontece alguma coisa, sei lá, o Lula foi preso, o Lula sofreu impeachment, eu sei que vai ter vídeo do Nando Moura, então eu vou lá no celular, Nando Moura, eu vejo o vídeo, falei, beleza, mais tarde eu vou no PC e vou gravar um vídeo pro canal. Mas no Instagram, mano, Virgínia, essa galera, cara, tem até aquela galera que faz piada de casal, né, muito cringe, eu bloqueio, pô, pra nem chegar no recomendado, imagine seguir. Nossa senhora. Sabe tudo. Teve recentemente. A última vez que eu vi uma história da Virgínia foi na época da CPI, das bets. Só se acontece alguma coisa assim, entendeu? Pra eu ver. Caso daquela menina, daquela garota que tem câncer e envolta em muitas polêmicas, divulgando isso, divulgando aquilo, né? E as pessoas sabem de tudo sobre ela, sabe todos os stories, sabe de casamento. Eu tava vendo uma thread expondo ela, e aí o pessoal debatendo ali coisas do casamento dela, que aconteceu há mais de um ano, assim. Então, as pessoas odeiam a menina, ou odeiam a Virgínia, ou odeiam o Monark, ou odeiam, sei lá, grandes figuras da internet aí, tanto de esquerda quanto de direita. Não vou entrar no aspecto político, né, sobre isso. Mas elas não conseguem não acompanhar essas pessoas, né? Elas não conseguem não assisti-las. Eu sempre gostei muito de assistir esse tipo de conteúdo onde acontecem absurdos, porque eu trabalhei muito tempo com o Não Salvo, né? Eu trabalhei com ele de 2011 até 2018, mas antes disso eu tinha o meu blog. E na época dos blogs a gente gostava muito, e o Cid principalmente gostava muito disso. Cara, falei do Cid ontem, cara, num story meu nos amigos próximos. O Cid é um cara que eu amo, cara, o maluco, tá ligado? A criação de conteúdo dele, acompanhar há muitos anos, desde que, sei lá, que eu comecei a ir pra Lan House. E o cara me responde sempre, cara, no Instagram. Eu mando pra ele mensagem na DM, o cara vai lá e me responde. Ontem foi o aniversário do pai dele. E eu mandei mensagem e o cara respondeu, velho. Coisa do humor involuntário, certo? Que era aquele humor que a pessoa ela não tem ideia que ela não tá fazendo aquilo pra ser engraçada, ela tá falando muito sério, mas ela não percebe. Então, quando ela fala ali as coisas dela, dá a opinião dela e tal, e essas situações extremamente embaraçosas, constrangedoras, engraçadas, eu sempre achei muito engraçado, assim, eu sempre ri muito desses pequenos detalhes. Então, tem um momento muito engraçado que acontece no Monark Talks mesmo, que é o que acabou virando a sobrecoxa, né? O grande episódio da sobrecoxa, que é um abraço pro Alexandre aí do canal Eu Sou o Seu Pai, que ele tá lá discutindo com o Monark, determinado fala assim, olha, mas que abre um frigorífico, um açougue. Como é que tem gente passando fome se abrir um açougue na cidade Tiradentes, assim, sabe? Comunistas que eu chamei aqui falaram que, a gente... Que comunista foi literalmente um comunista, ele já tá com 116 milhões de pessoas que tem segurança alimentar. Isso. Esse número Então por que reflete... tá abrindo açougue na cidade de Tiradentes? Então, ele tem um argumento, a construção do argumento dele assim, mas a frase é tão absurda quando você tira ela, e é extremamente engraçada. Então, assim, como é que tem gente passando fome se tá abrindo um açougue aqui em Salto Itaré? Então, esse tipo de humor involuntário sempre me atraiu muito, e eu descobri que a internet ainda gosta muito dessa coisa, assim, que é uma internet meio moleque, assim, de redes sociais, que é quando... o alvo do riso, ele não necessariamente é de humor, ele é de uma situação, por exemplo, de um podcast. Então acaba que as pessoas se divertem com o Monark, mas elas não admitem. Então, assim, é sempre um olhar extremamente crítico, assim, nossa, olha, o Monark falou assim, mas ela, no fundo, ela tá lá assistindo, entendeu? E aí eu gosto muito que eles falam assim, não, Luiz, eu gosto de assistir com você, né, porque eu pauso, eu faço as piadas, etc. Mas, ao mesmo tempo, esses vídeos eles dão mais visualizações que o outro. Então, assim, elas podem gostar de assistir comigo, elas podem gostar da minha companhia, e que bom que gostam, né? Mas tem um tempero a mais, que é elas gostam desse tipo de conteúdo que é um absurdo. Elas gostam desse conteúdo que elas se sentem extremamente provocadas a participar de uma discussão. Quem entende isso muito bem e usa isso
com maestria é o pessoal, por exemplo, do futebol. Que é ficar falando os absurdos, ficar falando as coisas mais dramáticas possíveis para engajar as pessoas. Vamos Ou, falar por exemplo, de nível técnico. Na época, no auge, eu não sei se ainda tá nessa guerra de Marvel versus DC, mas ali em 2015, 2016, que teve Batman vs Superman, tava tendo, Era de Ultron, Guerra Civil. Esse novo filme do Superman eu tenho que assistir, velho. Faz tempo que eu não assisto filme de herói, tá? Mas esse trailer aí me pegou só por causa do Krypto. Eu tenho que assistir essa porra. Primeiro filme em, sei lá, 6 anos, 5 anos. Por aí. De herói que eu vou assistir. Eu não lembro quando que saiu o último Vingadores, não sei o ano, não lembro o ano. Você escolher um lado e produzir Mas foi o conteúdo último que eu assisti. defendendo, assim, com unhas e dentes um lado, em detrimento 100% do outro, Não, e o Luigi sabia isso com maestria, porque o Batman vs Superman ele falava que era o melhor filme do mundo, que não sei o que, não sei o que, só pra irritar a galera, pra engajar. O Luigi fez muito isso, dava velho. muita visualização, dava muito alcance, dava muito engajamento. Porque a pessoa, você ia lá e falava mal de Vingadores numa época que tava todo mundo elogiando. Você sabia que você ia atrair um monte de comentários, né, te xingando, negativo, mas porque as pessoas queriam, sabe? Eu mesmo gostei muito de Batman vs Superman quando eu vi. Olha, Eu assistia viu? muito conteúdo do pessoal descascando Batman vs Superman pra eu ficar indignado. Eu falei assim, mas meu Deus do céu. E ele adora não é o possível filme. que você tá falando uma coisa dessa. Eu ficava doente, assim, eu ia pro Twitter. Esse canal, O cara, Luigi é era absurdo que ele falou. Nossa, o do Luigi meu- amadureceu muito, mano. Ele amadureceu, mas ele era muito probleminha na cabeça. Mas agora ele tá um homem, de verdade. Humano, o Zack Olha a Snyder. camisa do cara. Então esse conteúdo sempre nos atraiu. Sempre nos atrai. E vai continuar atraindo. Eu acho que é uma coisa... As pessoas gostam muito de fazer algumas análises. Ah, não, porque as Big Tech, os algoritmos... E, cara, no fim do dia, e eu falo isso para todos os meus assinantes do Formando Creators, que é a minha formação em conteúdo, que eu falo, rede social, em regra, é sobre pessoas, é sobre comportamento de gente. Então aquela pessoa que vai assistir um debate do Jones Manuel com o Wilker Leão, eu já fiz Nós uma análise assistimos. aqui sobre essa questão do debate, eu vou deixar aqui o vídeo, mas tem também uma questão sobre de entretenimento mesmo, de ver o cara ali dando uma bola fora, dando uma escorregada, Isso é o gostoso, Jones indo isso é pra gostoso. cima, né? Aqueles debates do Paulo Cogos, do Nando Moura, Nossa. o Paulo Cogos do navio pirata, e o Paulo... Então tem uma questão ali da pessoa também querer tirar uma casquinha pra se divertir. Mesmo É isso, cara. Nós somos culpados porque eu acompanho por causa de vocês e vocês acompanham porque eu posto. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, igual o Cauê Moura fala. Mas é isso, cara. Estamos todos presos. Mas eu me sinto um pouco melhor porque eu não acompanho essa galera fora do YouTube e fora da criação de conteúdo pra mim. Então eu tô safe.